A religiosidade brasileira. Por que o povo brasileiro é conhecido como um dos povos mais religiosos do mundo? Com certeza você já ouviu a frase, para baixo todo santo ajuda. Na história brasileira, nunca foi uma questão assim das pessoas não acreditarem. Pelo contrário, o que é comum é o pessoal acreditar demais. E a gente deve perguntar por que essa realidade está tão presente neste país que tem como símbolo o famoso Cristo Redentor. Quando a gente ouve falar, até mesmo na música, que aqui é a terra de nosso Senhor, o que acontece na realidade brasileira. Então vamos tentar refletir um pouco. Nós começamos pensando na nossa história brasileira a partir da nossa influência que começa no ambiente europeu. Nós sabemos que a Europa tem uma história um tanto quanto complicada do ponto de vista da sua caminhada histórica em termos de cristandade e vemos que, especialmente depois dos séculos XVI e XVII, nós temos um novo quadro. Na Europa Central e do Norte, ela se torna predominantemente protestante, como é o caso da Alemanha, da Holanda, dos países escandinavos, das Ilhas Britânicas, enquanto grande parte do leste da Europa se torna ou se define principalmente como ligado à Igreja Ortodoxa, e o sul da Europa é predominantemente católico, especialmente na parte ocidental. Enquanto em alguns lugares nós vamos ter um desenvolvimento podemos dizer, de uma tradição católica um pouco mais secular, como é o caso, por exemplo, da França, da Bélgica, da Áustria. Na Península Ibérica, em Portugal e Espanha, nós vamos ter um outro tipo de catolicismo, um catolicismo que confrontou uma antiga tradição islâmica na região, que atuou de uma maneira a não permitir o crescimento de movimentos reformados e que se definiu como, digamos assim, um catolicismo mais místico, e sem deixar de lembrar que a própria realidade de Portugal envolvia uma mistura significativa de povos. E, aliás, no começo da história brasileira, várias pessoas, especialmente gente de tradição judaica, vai imigrar para o Brasil. Nunca devemos nos esquecer que a América, ou melhor, as Américas de modo geral, se tornaram um ambiente de refúgio de muitas pessoas religiosas, porque no ambiente europeu, uma vez que uma tradição religiosa acabava dominando o cenário, aqueles que estavam numa condição de minoria acabavam fugindo. Isso aconteceu muito com os chamados cristãos novos judeus, que sofreram perseguição da Inquisição e muitos vieram ao Brasil. Inclusive, a gente sabe, o primeiro rabino das Américas foi um rabino em Recife, Isaac Aboab da Fonseca, ali, inclusive, atuando na primeira sinagoga das Américas. Então, o que nós temos? Nós temos um povo que vem para cá, tanto os portugueses como minorias, como judeus, já de índole religiosa significativa e uma proposta religiosa bastante distante do tipo de movimento mais secular que vai estar presente em ambientes como, por exemplo, na França e mais tarde na Alemanha e outros lugares também. Além disso, é importante destacar que nós vamos ter uma mistura de culturas no Brasil. E essa mistura leva em consideração a presença dos diversos grupos indígenas brasileiros. Esses grupos indígenas muito marcados, aí por uma percepção bastante ligada ao mundo invisível, o mundo dos espíritos, o mundo daquilo que envolvia a realidade invisível da natureza, toda uma percepção muito ligada a uma espécie de religiosidade intensa, com muitos rituais, uma proposta animista, politeísta, mas muito vívida no contexto brasileiro. Além disso, nós tivemos a chegada também dos imigrantes, infelizmente através do tráfico escravo, imigrantes que vieram da África, que também tinham uma religiosidade marcada por uma espécie também de animismo e até de um politeísmo um tanto quanto sofisticado, e que marcou a sua presença dentro da realidade brasileira. É curioso, talvez seja algo que a gente possa
pensar como uma mera coincidência, mas a maioria dos países mais seculares do mundo são lugares de, vamos dizer, maior temperatura baixa, invernos longos, lugares onde a celebração da vida é muito menor. Muito difícil você encontrar esse mesmo tipo de secularismo em ambientes onde há uma, vamos dizer, natureza muito predominante. E essa realidade dentro do contexto brasileiro, que evoca todo o tempo uma espécie de admiração pelo mundo natural à nossa volta, com essa história, com esse fluxo de povos, e é muito interessante porque o Brasil vai ter a sua vertente de construção a partir dos portugueses que vão colonizar o país, dos indígenas, dos africanos, mas também de uma quantidade enorme de imigrantes de todo tipo que vão formar a nação, especialmente a partir do século XIX. Como nós sabemos, portugueses, espanhóis, italianos, alemães, japoneses e mais tarde outros grupos, inclusive sírios, libaneses e mais recentemente nós temos aí coreanos, venezuelanos, haitianos e outros grupos de países africanos, bolivianos, quer dizer, nós temos uma mistura extraordinária e grande parte desses imigrantes que chegaram aqui tinham essa perspectiva promissora, essa perspectiva bastante significativa, na qual nós pudemos ver essa efervescência religiosa curiosa. Além do mais, uma coisa interessante na história brasileira, que apesar das diferenças, no fundo, os grupos humanos acabaram se entrecruzando e tendo uma experiência de proximidade muito forte, de maneira que aquilo que em outros ambientes se encontrava muito distanciado, muito separado, muito, vamos dizer, incapaz de ter uma permeabilidade social e religiosa, na realidade brasileira isso não aconteceu. De modo que esse interrelacionamento surge no contexto nosso muito o que a gente chama de sincretismo religioso. Até porque, em grande parte, a índole do brasileiro se define numa proposta de valorizar mais, vamos dizer, a relação de proximidade e de boa paz com o amigo, com a vizinhança, do que simplesmente definir as coisas de uma maneira tão circunscrita e a partir de determinados papéis. Então, grande parte da população cresce, se desenvolve, vamos dizer assim, tendo uma relação de proximidade maior com uma ou outra proposta religiosa. E é interessante o que a gente vai ter no nosso desenvolvimento histórico, né? Com essa natureza exuberante, com essa tradição de entender de que o sagrado está presente em tudo, com toda uma musicalidade, traços culturais muito efervescentes, o pensamento crítico, o pensamento de ruptura com o sagrado, o pensamento traumático que se estabeleceu especialmente no ambiente europeu, uma coisa importante para a gente entender, né? Que você vê uma Europa com uma história de expressão religiosa, mas um ambiente onde a estrutura religiosa acabou se comprometendo com as suas relações políticas problemáticas, com a sua adesão a movimentos que acabaram, né, dominando o poder e utilizando a religião institucional como massa de manobra e a tornando muito vulnerável da perspectiva do próprio povo. Então essa crise institucional, essa rejeição religiosa e até mesmo a perseguição a religiosos que fez com que eles migrassem em grandes números, especialmente para as Américas, faz do continente europeu um continente diferente dos demais, diferente do que predomina a predominância na Ásia, na África, ou até mesmo nas ilhas da Oceania, nas Américas, é um fenômeno muito próprio do contexto europeu. Então isso não aconteceu aqui. A gente vê essa exuberância e efervescência religiosa se manifestando nessa direção. E olha que coisa curiosa. Apesar das tradições religiosas e da tradição religiosa protestante ou evangélica mais recente
em terras brasileiras, nós tivemos aqui o que a gente chama de um protestantismo de imigração, que chegou aqui com imigrantes suíços e alemães e alguns estrangeiros ingleses. Então nós tínhamos aqui, vamos dizer, luteranos, reformados e alguns outros aí, poucos anglicanos. Depois chegaram aqueles que são chamados os representantes do protestantismo de missão, como congregacionais, presbiterianos, batistas, metodistas, mas curiosamente, quando essa tradição, vamos dizer, evangélica vinga em terras brasileiras, olha que coisa curiosa, ela se tornará predominantemente pentecostal. E não só no ambiente, vamos dizer, protestante evangélico, mas a própria Igreja Católica vai ter um desenvolvimento acentuado do que é chamado catolicismo carismático. Isso mostra para a gente que essa proposta religiosa, em vez dela se pautar predominantemente por elementos de discussão de muita teologia ou pautar-se predominantemente por determinados contornos ligados às raízes, né, estrangeiras que a formaram, quando isso adquire, vamos dizer, um elemento de brasilidade, ela se torna muito mais intuitiva, muito mais mística, muito mais celebrativa e até mesmo capaz de construir uma espécie de expressão de fé que tem sim elementos ligados à história da tradição protestante ou evangélica, mas com liturgia, com maneira de construir a realidade fortemente ligada a essa cultura sincrética, celebrativa, otimista, intuitiva e que tem muito a ver com o que a gente pode chamar de referência da brasilidade. Então é interessante entender esse fenômeno para a gente pensar na questão religiosa, não só do ponto de vista da construção teológico-dogmática, não só apenas do ponto de vista da história das ideias, mas entender como o cenário histórico, entender como a construção da nação e de uma cultura caminhou, né, a construir um Brasil diferente, né, do cenário pouco promissor para uma religião mais intensa, entender o Brasil como uma história diferente de um contexto de trauma com a religião institucional e entender também que esse povo celebrativo, cuja realidade interpessoal é mais significativa do que em outros ambientes, e esse povo que sente uma espécie de energia, de realidade subjacente à experiência fenomenológica, não entenderá que é possível lidar com a realidade sem considerar a prevalência do sagrado. Então, preste atenção, fique ligado e aprenda mais sobre cultura, sobre fé, sobre história, sobre espiritualidade e também religião, aqui ouvindo as indicações do amigo Sayão.